Então, para darmos continuidade às nossas aulas sobre números complexos, trazemos aqui as 4 operações que podem ser realizadas com números complexos na forma trigonométrica. Precisamos entender que nessa forma podemos realizar a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Na aula de hoje vamos mostrar o conceito de multiplicação e divisão de números complexos na forma trigonométrica. Então vamos lá, sobre a multiplicação. Sendo Z1 e Z2 dois números complexos na forma trigonométrica, o produto Z1 por Z2 é dado por. O que devemos fazer? Simples, já que é uma multiplicação, multiplicamos os seus módulos, ou seja, módulo do Z1 vezes módulo de Z2, e em relação aos argumentos, somamos o ângulo do primeiro mais o ângulo do segundo. Isso para o cosseno e para o seno. Lembrando, que existe uma forma simplificada de se escrever um número complexo. Já que a divisão ela é a operação inversa da multiplicação, e se temos Z1 dividido por Z2, o que devemos fazer? Dividir os módulos do Z1 pelo Z2 e, em relação aos ângulos, subtrair na ordem que aparecer a divisão. Certo? Então vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo. Sendo Z1 igual a 8 cosseno de 50 graus mais I seno de 50 graus, e Z2, 2 cosseno de 30 graus mais I seno de 30 graus, determine o produto de Z1 por Z2. Simples, já que aqui eu tenho uma multiplicação, o que devemos fazer? Procurar os seus módulos e multiplicar. Ou seja, já que o módulo do primeiro ele é igual a 8 e o módulo do segundo é 2, multiplicamos 8 por 2. Abrimos um colchete e escrevemos a forma simplificada de escrever cosseno mais I seno, cis. E aí o que devemos fazer? Procurar o ângulo do primeiro número complexo, ou seja, 50 graus, mais, porque é uma multiplicação, o ângulo ou argumento do segundo número complexo, que no caso é 30 graus. Então significa que o produto de Z1 por Z2 é igual a 16 cis de 80 graus. Lembrando que essa é a forma simplificada. Então, portanto, o produto de Z1 por Z2 é igual a 16, abro um colchete, cosseno de 80 graus mais I seno de 80 graus. Tudo bem? Agora, como vamos realizar a divisão de Z1 por Z2? Mesma coisa, já que é uma divisão, procuramos os seus módulos e dividimos, ou seja, teremos que dividir 8 por 2, vezes, abro um colchete. Em relação aos ângulos, subtraímos nessa ordem aqui, ou seja, cis de quem? Do ângulo de 50 graus, porque é o ângulo do primeiro número complexo, 50 graus, menos o ângulo do segundo número complexo, 30 graus. Então significa que 8 dividido por 2 dá 4. Cis de quanto? 50 graus menos 30 graus, 20 graus. Então significa que, portanto, a divisão de Z1 por Z2 é igual a 4 cosseno de 20 graus mais I seno de 20 graus. Tudo bem? Agora, e se os ângulos estiverem em radiano? Segundo exemplo. Sendo Z1 igual a 6 cosseno de 7π sobre 6 mais I seno de 7π sobre 6,
o número complexo Z2 igual a 3 cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3, eu quero determinar o produto Z1 por Z2. Então, o que devemos fazer? Já que é uma multiplicação, multiplicamos os seus módulos. O módulo do primeiro é 6, o módulo do segundo é 3. Então, teremos 6 vezes 3. Depois, abra um colchete, cis, o ângulo do primeiro, ou seja, 7π sobre 6, mais, porque é uma multiplicação, e na multiplicação somamos os argumentos, o argumento do segundo número complexo, que é o 2π sobre quanto? Sobre 3. Aí aqui do lado, eu vou somar 7π sobre 6, mais 2π sobre 3. Lembramos que devemos realizar uma soma com denominadores diferentes. Para isso, calculamos o menor múltiplo comum. O menor múltiplo comum de 6 e 3, no caso, é o número 6. Então, dividimos pelo denominador e o resultado multiplicamos pelo numerador. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 7π, 7π. Mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2π, 4π. Somando, então, 7π mais 4π, teremos 11π sobre 6. Então, significa que o produto de Z1 por Z2 dará 18 cis de quanto? 11π sobre 6. Essa é a forma simplificada. Então, já que queremos escrever o produto de Z1 por Z2, significa que, portanto, o número complexo Z1 pelo número complexo Z2 é igual a 18 cosseno de 11π sobre 6 mais I seno de 11π sobre 6. E a divisão? Simples. Devemos dividir o módulo dos dois números complexos, no caso, 6 dividido por 3. Em relação aos argumentos, subtraímos o argumento do primeiro número complexo, que no caso é o 7π sobre 6, já que é uma divisão, na divisão de números complexos na forma trigonométrica, subtraímos os ângulos, ou seja, 7π sobre 6 menos 2π sobre 3. Calculando aqui do lado quanto dá essa diferença, teremos 7π sobre 6 menos 2π sobre 3. Lembrando que o menor múltiplo comum desses denominadores é 6. Então vai ficar 6 dividido por 6 vai dar 1, vezes o numerador 7π, 7π, menos 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4π. Subtraindo, teremos o quê? 7π menos 4π, 3π sobre 6. Lembrando que é possível simplificar aqui o 6 e o 3, ambos por 3. Então, se eu dividir 3 por 3 vai dar 1, então π sobre 2. Então, significa que a divisão de Z1 por Z2 dará 2 cis de quanto? Essa diferença dará π sobre 2, fecha o colchete, portanto, a divisão de Z1 por Z2 é igual a 2 cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Lembrando, se o argumento estiver em graus, deixe em graus. Se o argumento estiver em radiano, deixe em radiano. Obrigado e